Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, terça-feira, 3 de setembro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida o nobre deputado capitão Castelo Branco para ler a resenha do expediente. Boa tarde, senhor presidente. Requerimento do excelentíssimo senhor deputado Adalberto Freitas, que requer, nos termos do regimento interno, manifestação que se dê ciência à excelentíssima senhora prefeita Maria das Graças Ferreira dos Santos Souza e ao presidente da Câmara Municipal de Ilhabela, vereador Antônio Marcos Silva Batista, que esta casa faz voto de congratulações com a população de Ilhabela pelo seu 214º aniversário do município, a ser comemorado hoje, 3 de setembro de 2019. Também indicação do excelentíssimo senhor deputado Coronel Telhada, que indica nos termos desse regimento interno ao excelentíssimo senhor governador de estado que determine aos órgãos competentes do Poder Executivo, em especial a Secretaria de Estado de Segurança Pública, para que sejam realizados os estudos e adotadas as providências necessárias para a criação de um posto de tenente-coronel policial militar farmacêutico. Terminada a resenha, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado capitão Castelo Branco. Pela ordem, deputado Kenny. Senhor presidente, eu gostaria apenas, com muitas O tristezas... senhor quer o quê? Uma comunicação, deputado? Sim, uma comunicação. É regimental, prossiga. Comunicar o falecimento da irmã do deputado César. Infelizmente, no dia de hoje, ele está no velório, então gostaria aqui de prestar os meus sentimentos, fazer essa comunicação e desejar votos de pesar pelo falecimento da irmã do deputado César no dia de hoje. Muito obrigado, deputado. Não sabia desse triste passamento. Então, aqui em nome de todos os deputados, um abraço aqui ao deputado César, à família dele, pelo passamento da irmã do mesmo. Por favor, o pessoal do gabinete do deputado César queira transmitir a ele os nossos sentimentos por essa tão triste notícia. A ele e a toda a família. É um momento muito difícil. Bom, antes de ingressarmos no pequeno expediente, quero dar ciência à casa dos seguintes documentos. Primeiro documento. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Bruno Ganem, convoca vossas excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R, do regimento interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 4 de outubro de 2019, às 10 horas, com a finalidade de prestar homenagem aos projetos de proteção animal desenvolvidos no estado de São Paulo. Lido. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Edmir Chedid, convoca vossas excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R do regimento interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 7 de outubro de 2019, às 10 horas, com a finalidade de outorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo, o doutor Alexandre de Moraes, jurista e ministro do Supremo Tribunal Federal. Lido. Senhoras deputadas, senhores deputados, esta presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Paulo Fiorilo, convoca vossas excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R do regimento interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 7 de outubro de 2019, às 20 horas, com a finalidade de celebrar o 65º aniversário da Confraria G21, e os 10 anos da GOMB, Grande Oriente Maçônico do Brasil. Lido. Está pronto aí? Também quero anunciar aos senhores deputados aqui que o deputado capitão Castelo Branco traz nessa tarde aqui nessa casa a visita do senhor doutor Antônio Dias Rocha, prefeito de Belmonte, Portugal. Quem quer, por favor, queira levantar, por gentileza. Muito obrigado pela presença. Doutor Antônio Dias Rocha. Também está acompanhado do chefe de gabinete, o senhor João Morgado. Prazer em recebê-lo, João Morgado.
também mais uma comitiva do governo português. Portanto, é uma visita técnica e diplomática que está sendo feita à Prefeitura Municipal de São Paulo para assinar o protocolo de geminação, irmanação, entre a cidade de Belmonte e a cidade de Belmonte, em Portugal, e a cidade de São Paulo. Muito obrigado a todos pela visita, são muito bem-vindos, é um prazer recebê-los nessa casa. Pequeno expediente, oradores inscritos. Primeiro orador, deputado Mauro Bragato, deputado Carlos César, deputado Paulo Lula Fiorilo, deputado Douglas Garcia, deputado Castelo Branco. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos. Lembrando ao telespectador que, além da TV, você pode acompanhar essa sessão pela internet. Deputados presentes nessa casa, terça-feira, dia 3 de setembro, é uma honra novamente poder fazer uso da tribuna, telespectadores da TV Alesp. Inicialmente, uma notícia de pesar. Coronel Telhado, eu sei que o senhor tem feito esse papel, mas eu vou me permitir endossar as condolências à família da policial militar Thaís Valéria Fanasca Meloni, que faleceu nesta madrugada, vítima de um atropelamento por força de beligerância num ato vil e triste. Uma policial militar de carreira, segundo sargento, dedicada, com passagens da Força Nacional, muitos anos de polícia, psicóloga formada, estava na Polícia Militar por vocação e foi brutalmente assassinada. É triste nós sabermos que em breve talvez os autores estejam em liberdade de custódia, que daqui a pouco estarão na rua, mas ela, mãe de 2 filhos, vai deixar uma lacuna grande na instituição e com certeza vai fazer muita falta para a família dela. Então, meus pêsames à família e, novamente, nosso sentimento ruim em relação à falta de valorização do policial e a nossa legislação, que é péssima no que diz respeito à proteção das nossas forças. Tenho certeza que outros parlamentares falarão sobre ela, portanto, vou deixar que com mais propriedade outros oficiais da Polícia Militar o façam. Muito bem. O segundo mote da nossa reunião de hoje é agradecer a presença de uma comitiva do governo português, capitaneada pelo senhor prefeito da cidade de Belmonte, que pertence ali ao distrito de Castelo Branco. Está aqui a nossa bandeira de Belmonte e de Portugal. Este trabalho foi iniciado pela Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística, na pessoa de Dom Galdino Coquiaro e da comendadora Regina Ferreira, que nos dá a honra de sua presença hoje no plenário. E a partir daí, estivemos em Portugal no dia 26 de abril desse ano. Belmonte é uma vila portuguesa no distrito de Castelo Branco, na província da Beira Baixa, região do centro e sub-região de Beira e Serra da Estrela, com cerca de 3.500 habitantes. É sede do município, com área de 18,76 km² e aproximadamente 7.000 habitantes, subdividido em 4 ou 7 freguesias. O município é limitado pela Guarda, pelo Sabugal, pelo Fundão e por Covilhã. E o que interessa da história de Belmonte para nós é que lá nasceu Pedro Álvares Cabral. É uma cidade muito rica em história e teve ligação direta com os descobrimentos marítimos portugueses, entre os quais o nosso grande descobridor, Pedro Álvares Cabral. Também foi sede de sociedades secretas como a Ordem de Cristo, a Ordem dos Templários, uma das sinagogas mais antigas da Europa. Enfim, uma cidade que tem uma riqueza cultural imensa e uma grande ligação com o Brasil. Daí a nossa visita ao município de Belmonte. Passamos lá 10 dias esse ano em visita oficial, numa grande cerimônia, numa grande festa, em grandes eventos comemorativos ao descobrimento do Brasil e, em especial, a primeira missa rezada no Brasil no dia 26 de abril de 1500. Agora, a recepção pela Prefeitura de São Paulo, nossos agradecimentos ao prefeito Bruno Covas, ao secretário de Relações Internacionais, Luiz Álvaro, nossos agradecimentos especiais ao presidente da Câmara Municipal, Eduardo Tuma, e a toda a equipe que, muito célere, muito rápida, de forma muito profissional, possibilitou ontem a assinatura
do protocolo de intenções entre Belmonte, em Portugal, e São Paulo, no Brasil. E o que... Vamos assistir um trecho do filme. Bruno Covas tem realizado uma grande gestão. Estamos aqui hoje num dia histórico, a fim de assinar um protocolo de intenções de germinação e irmanação entre as cidades de Belmonte e de São Paulo. Realmente, um motivo muito nobre que vai impulsionar a cultura, o comércio e o desenvolvimento dessas duas cidades. Brasil e Portugal já são países irmãos e agora mais do que nunca se irmanam através de Belmonte, que é onde nasceu Pedro Álvares Cabral. Queria agradecer publicamente a gestão da Prefeitura de São Paulo, a todos os envolvidos, ao prefeito Antônio Dias Rocha, que nos dá a honra da sua prefeita, ao presidente da Câmara Municipal, Eduardo Tuma, e, é claro, mais uma vez, ao prefeito. Cadê o nosso secretário? Luiz Álvaro, muito obrigado por todo o seu apoio. E ressaltar mais uma vez que são atitudes como essa, de pessoas do bem, fazendo o bem, que vão transformar o Brasil num grande país. Antes de passar a palavra ao nosso nobre prefeito, eu vou lembrar uma frase de um grande professor brasileiro, Henrique José de Souza, luso brasileiro: a esperança da colheita reside na semente. Hoje, mais uma vez, a gente está plantando uma semente do bem. Muito bem. Muito bem. Terminando, a população pergunta, mas para que serve uma germinação? O que é uma irmanação? Então aqui tivemos a presença do cônsul de Portugal, que também nos prestigiou, e como último slide, aí a assinatura do protocolo de intenções, e aqui está. A germinação de cidades é o conceito que tem por objetivo criar relações e mecanismos protocolares e diplomáticos, essencialmente a nível social, econômico e cultural, através dos quais cidades em áreas geográficas diferentes ou políticas estabelecem laços de cooperação. Atualmente, Belmonte, como já dito, possui 7.000 habitantes, pertence ao distrito de Castelo Branco, que é a cidade natal de Pedro Álvares Cabral, da onde saiu grande parte da tripulação das naus portuguesas. Já a cidade de São Paulo foi a nossa primeira capitania hereditária, tendo São Vicente como a sua capital, a chamada Vila de Piratininga. E assim, a germinação entre Portugal e Brasil, através de Belmonte e São Paulo, vai possibilitar o desenvolvimento de uma série de ações no turismo, na cultura, no comércio, nas relações internacionais. É uma data histórica. Eu agradeço mais uma vez a presença da comitiva portuguesa que nos honra e avançamos neste grande relacionamento entre Brasil e Portugal. Muito obrigado. Obrigado, deputado Castelo Branco. Seguindo a lista, agora a deputada Carla Morando, deputada Leci Brandão, deputado Coronel Telhada. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, assessores, funcionários aqui presentes, a todos que nos assistem, a comitiva de Portugal também, sejam bem-vindos. Minha mãe é Morgado também, viu? Vai ver que é parente distante. Muito bom receber os senhores e senhoras aqui, a esposa do capitão Castelo Branco também, sempre vigilante, tá certo? Marcando ponto. Quero saudar também a nossa assistência policial militar, na figura do Cabo Porto, do Cabo Luiz, que eu sempre aqui saúdo a nossa assistência policial militar. Começando nossa fala de hoje, saudando as cidades aniversariantes. No domingo nós tivemos a cidade de Mogi das Cruzes, cidade que eu servi como major, uma cidade muito bonita, muito produtiva. Um grande abraço a todos os amigos, amigas da querida cidade de Mogi das Cruzes. Parabéns aos irmãos do 17º Batalhão, do 17º Batalhão, que faz um trabalho excepcional na região de Mogi das Cruzes. Também as queridas pessoas, amigas das nossas guardas civis. Na data de ontem, segunda-feira, nós não falamos, tendo em vista o falecimento do Alberto Goldman, mas ontem se aniversariou a cidade de Presidente Venceslau, uma cidade muito querida, lá bem no interior do nosso estado, área do CPI 8, mandar um abraço a todos os policiais militares daquela região, mandar um abraço também a todos os amigos e amigas da cidade de Presidente Venceslau e também daquela região, pessoas que trabalham sempre pelo bem do estado. E hoje, dia 3 de setembro, é aniversário da nossa querida Ilhabela,
não é só Ilhabela no nome, é uma das maiores belezas aqui do Brasil. Aqui na região sudeste, eu creio que é difícil um local com tanta beleza como a nossa querida Ilhabela. Um abraço a todos lá. Mandar um abraço a todos os amigos e amigas também do 20 BPMI, que fazem um trabalho muito bonito naquela região. Para o capitão Colucci, que foi prefeito na cidade por 2 mandatos. Um abraço a todos os amigos e amigas da querida cidade de Ilhabela. Hoje, dia 3 de setembro, também é comemorado o Dia do Guarda Civil. Então, quero mandar um abraço a esses homens e mulheres, homens e mulheres, que fazem um trabalho valioso nos municípios aqui do estado de São Paulo. Em São Paulo são mais de 200 guardas civis. Mas um abraço a todos os guardas civis do Brasil, não só aqui da nossa querida cidade de São Paulo, da capital, mas todos os municípios do estado de São Paulo e de outros estados também. Guarda Civil, muito obrigado pelo que você tem feito no apoio à população e trabalhando forte pela segurança dos municípios aqui do estado de São Paulo. Como referência, essa data, 3 de setembro, é uma data muito especial para mim também, porque é aniversário do meu filho, Rafael, que é capitão da Polícia Militar. O Rafael hoje está completando 33 anos, então eu quero mandar aqui publicamente parabéns ao meu filho Rafael, mandar um beijo para ele, para a família dele, para a esposa dele, a Débora, para a minha netinha Laura, para o meu neto que está vindo, vai nascer em fevereiro também, então um abraço ao Rafael, que hoje completa 33 anos. Eu estou esperando a televisão colocar a foto dele, mas não coloca. Agora colocou, porque quando nós tínhamos a câmera aqui era mais fácil, mas o pessoal é teimoso, não atende o que a gente pede. Então está aí a foto do meu querido filho Rafael, num evento que ele estava comigo outro dia, e lá no meu colo, quando ele era bem pequenininho, tinha 1 ano aproximadamente, e eu, segundo tenente da Polícia Militar, já servindo no batalhão Tobias de Aguiar. Então, um menino que me traz muito orgulho, um excelente oficial da Polícia Militar, um filho maravilhoso que só traz orgulho para mim e para minha esposa. Filho, parabéns, amo você. Vários eventos, nosso tempo está curto hoje. No sábado, dia 31 de agosto, eu estive na cidade de Jundiaí, onde participei das comemorações dos 100 anos, ou melhor, da volta ao quartel do 12º Grupamento de Artilharia de Campanha, lá em Jundiaí, Barão de Jundiaí é o nome do quartel. Então nós estivemos naquele evento com os veteranos, foi um evento muito forte, muito marcante. Agora em outubro será comemorado o centenário do 12 Grupo de Artilharia de Campanha, estaremos lá. Um abraço a todos esses homens e mulheres lá na querida cidade de Jundiaí, que tem feito um trabalho excepcional. Ontem, aqui na Assembleia Legislativa, estive apoiando aqui nosso querido amigo Coronel Nishikawa, que promoveu uma sessão solene e outorgou o colar de honra ao mérito legislativo a 5 pessoas proeminentes. Infelizmente, nosso ministro, Ricardo Salles, não pôde estar presente. Aliás, a imprensa falou mal da gente para variar, né, Nishikawa? Porque a imprensa gosta de falar mal tudo que a gente faz, viu, deputado Frederico? E ainda quiseram tirar uma onda porque o Ricardo Salles não pôde estar presente, mas nós sabemos, nós somos militares, né, Nishikawa? Sabemos que ordem dada é ordem para ser cumprida, e ontem ele estava com uma missão na Amazônia, plenamente justificada a sua ausência aqui. Mais um abraço ao nosso ministro Ricardo Salles, nosso amigo. E também receberam aqui as condecorações. Comandante Hamilton, uma pessoa de suma importância, hiper conhecida aqui no estado de São Paulo, piloto de helicóptero, comandante Hamilton, meu amigo há mais de 20 anos. O Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jean Paulo Ismânio, também esteve aqui presente. O Procurador de Justiça, Dr. Carlos Mundi, que também é oficial da Polícia Militar, da turma inclusive do Coronel Nishikawa, um abraço ao Mundi. E também o Antônio Maurício Dias, o senhor Antônio Maurício Dias, também empresário, que esteve aqui sendo homenageado pelo Coronel Nishikawa. Coronel Nishikawa, muito obrigado por ter me deixado participar da solenidade com Vossa Excelência. É uma honra estar com o senhor nessas horas tão importantes. Também ontem, segunda-feira, compareci à cidade de Itu, onde nós fomos prestigiar a Medalha do Mérito Esportivo, evento da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, a qual compareço todos os anos. Estive lá com o capitão Castelo Branco, mais o deputado Sebastião Santos, e mais deputados federais e o nosso senador Major Olímpio. Então eu e o Castelo Branco estivemos lá ontem, prestigiando o evento do amigo mestre Otávio de Almeida Júnior, que tem feito um trabalho excepcional à frente da Associação, da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, e também do querido amigo José Jantalha, que sempre nos convida e participa dos nossos eventos, amigo também de longa data. Perdoe hoje o passar do tempo, senhor presidente, mas eu não posso deixar aqui de falar da triste notícia hoje do falecimento da 3º sargento Thaís Valéria Fanasca Meloni. A foto, uma jovem policial que foi morta hoje, atropelada por um safado, 2 vagabundos malditos, que devia ter ido para o saco, mas infelizmente só foram presos.
Esses 2 malditos mataram essa mãe de 2 filhos que estava trabalhando, lutando pela sociedade. Eles roubaram um veículo, ela foi abordar o veículo junto com outros policiais. Ela estava na operação DGEM, ou seja, trabalhando na sua hora de folga, porque o nosso salário continua insignificante. Mais uma vez apelamos aqui ao nosso governador por uma melhoria salarial imediata. E ela estava fazendo a DGEM, trabalhando na sua hora de folga, quando foi atropelada por esses 2 malditos. E infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. O sepultamento será amanhã no nosso mausoléu da Polícia Militar no Araçá. A sargento Thaís Valéria Fanasca Meloni pertencia ao 38º Batalhão na Zona Leste, onde inclusive ela trabalhava como psicóloga também. Então, os nossos sentimentos à família da 3º Sargento Thaís Valéria, a todos os policiais do 38º Batalhão, da Polícia Militar. Infelizmente, mais uma heroína que se vai lutando por essa sociedade que não valoriza a polícia, lutando pelas autoridades que não valorizam a polícia. E para finalizar, senhor presidente, quero aqui também dizer da morte de um subtenente no Rio de Janeiro, subtenente aposentado, Meca, Nishikawa, Conte. Veja que nem nós que estamos aposentados somos perdoados pelo crime. O subtenente Luiz Carlos Barbosa da Silva, 61 anos, estava aposentado, ele estava na porta da casa dele regando flores, quando foi baleado com 14 tiros. 2 indivíduos numa moto passaram, voltaram e efetuaram 14 tiros contra o subtenente da reserva Luiz Carlos Barbosa da Silva, que faleceu. Um cabo que passava pelo local também foi intervir e acabou sendo baleado na perna. Pode voltar para mim, por favor. Acabou sendo baleado, foi socorrido, passa bem, mas o subtenente, infelizmente, faleceu com 14 tiros. Luiz Carlos Barbosa da Silva. Nosso abraço, nossas condolências a todos os policiais militares do Rio de Janeiro. E eu quero lembrar aqui que em 2010 eu também fui alvo de um atentado onde eu fui alvejado com 11 tiros. Graças a Deus, não fui atingido, mas eu perdi o carro nesse dia. O Major Meca, o Coronel Meca esteve na minha casa naquele dia, que trabalhava comigo na rota. O Capitão Conte esteve na minha casa também. E ainda há suspeitas. Será que ele levou 11 tiros mesmo, Frederico Castelo? Agora eu pergunto, será que o subtenente levou 14 tiros mesmo? Infelizmente os hipócritas da autoridades, da imprensa marrom, querem colocar dúvida nas ocorrências. A gente tem que morrer, tomar tiro na cara, para esses pilantras acreditarem que nós somos vítimas de criminosos. Então, nossos sentimentos à família do subtenente e da 3º Sargento Thaís. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Telhada. Prosseguindo com a lista, deputada Janaína Pascoal, deputado Carlos Gianazzi, deputado Jorge Wilson, deputada professora Bebel, deputado Adalberto Freitas, deputado Major Meca. Lembrando você O senhor que tem 5 minutos regimentais. você pode acompanhar, telespectador, além da TV Alesp, pela internet no nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. Lembrando também que estamos dentro do pequeno expediente, onde os parlamentares têm o tempo regimental de 5 minutos para a sua fala. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, integrantes da mesa, os nossos funcionários, os nossos irmãos da galeria. A Polícia Militar do Estado de São Paulo está em luto. Os integrantes das Forças de Segurança do Estado de São Paulo estão em luto. Mais uma vez este ano, 17º policial que morre no estado de São Paulo. A sargento Thaís Valéria estava na nossa Casa de Leis, há 10 dias atrás, quando promovemos aqui um simpósio para debater sobre o número de suicídio na Polícia Militar. E ela estava aqui, junto conosco, porque ela era psicóloga, trabalhava na Zona Leste de São Paulo, atendendo os policiais militares, seus familiares, extremamente preocupada
com a saúde mental de todos os nossos policiais militares, cumpria a sua escala de serviço. E sabe os senhores como foi o evento? Ela fazia uma DGEM, uma diária extraordinária de jornada de trabalho, que o policial precisa fazer para complementar a sua renda. Porque o policial ganha pouco, é mal remunerado, não é valorizado pelo Estado. E aí está uma mulher de 42 anos de idade, com 2 filhas, meninas, jovens, que deveria, no seu horário de folga, estar em casa com as suas filhas, cuidando da família. Mas essa mulher de 42 anos estava durante a madrugada fazendo atividade extra para complementar a renda miserável que o Estado paga para os policiais. Para complementar a renda, porque o Estado promete e não cumpre. Como foi prometido, e esse ano, no dia 1º de março, na database, mas nem sinal de fumaça nós vimos. E assim continuamos. Só que, senhores, esse descaso e esse abandono está resultando em mortes de homens e mulheres que têm família, que são seres humanos, como qualquer um aqui, como qualquer um que integra o Estado, como o senhor governador e seu secretariado. Não é a esposa de nenhum de vocês, né? Que precisa, às 4, 3 horas da manhã, estar na rua trabalhando para complementar a renda. Então, em terra é mais um, né? Para o Estado é mais um. 17º policial morto. É mais um, não tem problema. Não é justo isso a esses homens e mulheres no estado mais rico do país. Não é justo uma mulher de 42 anos com 2 filhas pequenas precisar fazer uma atividade extra para complementar a sua renda, para sustentar suas filhas. Não é justo. Até quando nós suportaremos esse descaso? Até quando isso irá? E isso porque nós constantemente estamos nessa tribuna dando voz à insatisfação, dando voz à indignação dos integrantes da segurança pública em São Paulo, que ninguém suporta mais. Ninguém suporta mais essa situação. Amanhã, às 13 horas, novamente estaremos no cemitério do Araçá para entregar à família a bandeira dobrada. Será que o governo tem ideia da dor que é para nós comandantes carregar esse caixão e entregar para a família essa bandeira dobrada? Será que o Estado tem noção da dor que é isso para um comandante? Como o coronel Nivaldo uma vez citou, que a parte mais difícil do comandamento, o momento mais doloroso é esse, enterrar um policial. E quantos policiais mais nós vamos enterrar? Será que nós não significamos nada para o Estado? Nada. Fica aqui a nossa indignação com o Estado, com o governo de São Paulo, em relação ao tratamento que dispensa aos integrantes das forças policiais.
Obrigado, deputado Meca. Prosseguindo com a lista agora, Rodrigo Gambale, deputado Dr. Jorge do Carmo. Para sua Tem fala agora, o 5 deputado minutos Jorge do regimentais. Carmo. O deputado tem temas livres, temas de interesse da população aqui de São Paulo para sua fala na tribuna pelo tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público que nos assiste, da TV Aleste, os servidores aqui presentes. O senhor presidente vem a essa tribuna hoje para falar de uma questão muito grave no nosso estado. Eu sou coordenador da Frente Parlamentar em defesa dos pescadores artesanais e aquicultores da região da Baixada, lá da região norte, do litoral norte do nosso estado, dentre os municípios lá, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, que está aniversariando hoje. Quero falar, senhor presidente, da perseguição da Polícia Ambiental com os pescadores. Pescadores que têm lá, dentre as suas atribuições, a subsistência, a sobrevivência deles. Os pescadores não são grandes embarcações, são pescadores artesanais, pescadores que têm aquela atividade para a sua sobrevivência e que estão lá organizados na colônia dos pescadores e que o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, tratam eles, não tem uma política de fomento. E o nosso estado, o estado de São Paulo, pouco faz, ou melhor, nada faz. Porque, como essa política é uma política federal, o estado de São Paulo parece não ter nenhuma responsabilidade. Eu quero dizer para os senhores aqui que essa política, esses trabalhadores, eles dependem dessa pequena embarcação que estão lá tentando sobreviver, mas que são tratados de forma marginalizada. São tratados, de certa forma, como se fossem bandidos e não trabalhadores. São constrangidos pela Polícia Ambiental, ao invés do Estado. E aí eu chamo a atenção para o Estado de São Paulo. É preciso que a Secretaria do Meio Ambiente e o governador do Estado fomente essa atividade, porque é uma atividade, não é uma atividade grande para grandes comerciantes, não é para grandes embarcações, e sim para os trabalhadores que dependem dessa pesca para manter sua família, e eles estão organizados há muitos anos lá na região norte, do litoral norte do estado de São Paulo. Então eles estão organizados, vão fazer nesse próximo sábado um movimento, porque a Polícia Ambiental os trata como bandido, apreender nas embarcações, evitando que eles façam aquele trabalho que eles fazem para a sua subsistência. E nós, aqui da frente, eu sou coordenador da Frente Parlamentar em defesa dos pescadores e aquicultores artesanais do estado de São Paulo, nós não podemos olhar isso, ver isso e entender como normal. Por isso eles estão se organizando para no próximo sábado, que é um feriado, eles fazerem um movimento lá em Ubatuba, um movimento para garantir essa atividade deles. E a gente já fez várias reuniões, já tivemos reunião no Ministério do Trabalho, na Secretaria Especial da Pesca, no Ministério do Meio Ambiente, já tivemos em vários departamentos aqui em São Paulo, e pouco é feito, ou melhor, nada foi feito para resolver. A Polícia Ambiental continua perseguindo, continua constrangindo, continua tratando eles como se não fossem trabalhadores. Então quero dizer para eles que eu estou aqui solidário, quero apoiar esse movimento, porque é um movimento que fortalece a luta, em tanto desemprego que nós temos no Brasil, porque o emprego não é prioridade para os governos federal e estadual. Então nós queremos fomentar as organizações, as pequenas atividades, para que eles tenham, de fato, leis estaduais, decretos estaduais, regulamentações, para que essa atividade deles seja preservada, conservada, porque ela gera emprego e renda para esses trabalhadores. Por isso, eu quero deixar aqui essa denúncia de que o governador do estado precisa colocar o secretário do Meio Ambiente para tratar desse assunto.
Eu quero que a gente discuta esse assunto na secretaria para que o Estado conte com algum regulamento, estabeleça algum regulamento para a gente poder tratar dessa questão, que é uma questão importante. Então, quero que as minhas palavras aqui, senhor presidente, sejam encaminhadas ao secretário do Meio Ambiente e ao seu governador, porque não é possível assistir essa questão, né, esse constrangimento, essa perseguição aos trabalhadores, né, aos pescadores lá daquela região norte do litoral norte do estado de São Paulo, e a gente não fazer nada. Então, no dia 7/9, próximo sábado, eles vão fazer um movimento. Eu quero apoiar, quero ajudar e quero fortalecer, e a Frente Parlamentar em Defesa dos Pescadores e Aquicultores Artesanais do Estado de São Paulo vai ajudar nessa questão. Por isso, levo aqui o meu protesto, essa denúncia, quero que encaminhe isso aí para o secretário e o governador do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Solicito a nossa assessoria, então, que encaminhe as palavras do deputado Jorge Lula do Carmo ao senhor governador do Estado e ao senhor secretário do Meio Ambiente. É isso, né, deputado? Muito obrigado. Próximo deputado, deputado Itamar Borges, deputado Ricardo Madalena, deputado Frederico Dávila. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, demais colegas, como eu havia falado aqui na última vez, eu virei toda semana, Coronel Telhado, dessa tribuna para cobrar uma promessa de campanha do governador João Dória, que é a duplicação da SP 258, que liga Itapetininga à divisa com o Paraná, no município de Itararé. Essa foi uma promessa feita categoricamente pelo então candidato, hoje governador João Dória, na região sudoeste, e também falar da situação calamitosa da rodovia Raposo Tavares, a SP 270, que liga Itapetininga até Ourinhos, que eu vou inclusive passar por ela hoje, que amanhã eu estarei na abertura do Irriga Show 2019, no município de Paranapanema, distrito de Olambra, Olambra 2, ali no sudoeste do estado. Então, essas duas rodovias, o deputado Conte Lopes conhece bem a região, a Raposo Tavares, nesse trecho, está em situação terrível, terrível, para não dizer calamitosa. É incondizente com o porte e com a pujança do estado de São Paulo. Então, nós gostaríamos que o governo estadual tomasse as providências necessárias, seja como concessão, seja arrumando, consertando a estrada, duplicando, fazendo as obras de artes necessárias com o recurso do Estado, mas que o faça. O que não pode é continuar naquela situação. Queria cumprimentar aqui meu ministro Barros Munhoz, que adentra. Senhor presidente, eu queria falar hoje sobre a entrevista do excelentíssimo ex-general de Exército, Vilas Boas, hoje no estado de São Paulo. A matéria está aqui, na página A6. Eu recomendo que leiam. O general Vilas Boas trata principalmente da questão do sínodo dos bispos da Amazônia. O general Vilas Boas muito claramente expõe aqui sua posição, em poucas linhas, apesar de ser uma página inteira, mas muito claro o que o general Vilas Boas coloca, falando aquilo que o presidente Bolsonaro veio dizendo durante toda a campanha presidencial, onde ele diz que quer a libertação desses povos que foram relegados, deputado Gil Diniz, condenados à miséria, que são os povos indígenas, os povos quilombolas, enfim. Hoje, para você ter uma ideia, numa cédula de financiamento rural do Banco do Brasil, ou de qualquer outro banco, está explícito que a área não pode ser nem quilombola, nem indígena, ou seja, se o índio ou o quilombola quiser fazer uma atividade dentro da área quilombola ou indígena, está explícito na cédula rural do Banco do Brasil e dos demais, e do Manual do Crédito Rural Nacional, que não se pode, você não pode requisitar
financiamento para atividade dentro desses ambientes. Ou seja, não, é lógico que você já condenou desde já essas populações à miséria. Não é de se assustar, né, deputado Gil Diniz, que tem pessoas que têm papas na língua para falar isso, mas nós já sabemos o viés do Papa, qual é, né? O Papa Francisco. Então, ele está convidando aqui um monte de gente para participar desse sínodo e, obviamente, que o general Vilas Boas está colocando aqui quais são as características desse tipo de reunião. Mais uma vez, apesar de falarem que o Brasil é um país laico, a Igreja fica querendo se meter em política, de acordo com determinados grupos rezam dentro daquele segmento. E, terminando aqui a entrevista, o general Vilas Boas fala sobre o presidente Macron, deputado Nechical. Aí ele diz o seguinte: o presidente Macron tem interesses eleitorais internos, está com 70% de desaprovação entre o eleitorado francês. Está falando para o seu público que ele quer resgatar. A postura dele não teve eco no G7. Como é um país que até 1996 fez experimentos atômicos com a deflagração de bombas na Polinésia, no Oceano Índico, cujos efeitos se fazem sentir até hoje sobre a população daquela região, e se acha na autoridade moral de recriminar o Brasil. Então, muito bem colocadas aqui as palavras do general Vilas Boas, e deixo aqui desde já a minha recomendação para aqueles que puderem que leiam essa entrevista do general aqui na página A6 do jornal Estado de São Paulo, que mostra o que está por detrás desse sínodo dos bispos da Amazônia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Próximo deputado inscrito é o deputado Alex de Madureira, deputado Daniel José, deputado Gil Diniz. Fará uso da palavra. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Estou lembrando a você, telespectador, que hoje também, terça-feira, temos colégio de líderes, onde os líderes dos partidos se reúnem para descer aqui para o plenário os projetos de lei para serem discutidos, aprovados ou não. Boa tarde, presidente. Boa tarde a toda a mesa. Boa tarde aos deputados presentes aqui no Pequeno Expediente, ao público na galeria, aos nossos assessores, aos policiais militares e civis, a quem nos acompanha pela TV Assembleia. Presidente, eu gostaria de começar falando, né, esse final de semana, no domingo, nós acompanhamos o presidente Jair Bolsonaro no Templo de Salomão, já tinha ido visitar o templo junto com a deputada Edna Macedo, que estava lá presente também, e estivemos nesse domingo junto ao bispo Edir Macedo, mais a bancada aqui do Republicanos, no Templo de Salomão ali, no culto, né, e depois fazendo um tour ali pelo templo, conhecendo ali maiores detalhes. Então, agradecer o convite, a solicitude dos membros da Igreja Universal, e foi, sem dúvida alguma, emocionante. Não só o tratamento das autoridades lá presentes, mas dos fiéis ali que professam a sua fé. Então, deixo registrado aqui da tribuna o meu agradecimento aos dirigentes da Igreja Universal e também aos seus fiéis pela receptividade. Não poderia deixar de falar, sexta-feira, dia 6, fará um ano que o presidente Bolsonaro, covardemente, deputado Conte Lopes, tomou uma facada em público por um militante, ex-filiado a um partido político de extrema esquerda, e tentou matar ali o então candidato, hoje presidente da República, à luz do dia, sem vergonha alguma e sem medo algum. Então nós precisamos lembrar aqui, na sexta-feira fará um ano, o presidente no domingo se interna, fará mais uma cirurgia, a quinta cirurgia, por conta desse ato bárbaro, desse ato criminoso, desse ato terrorista, desse
militante, né, de extrema esquerda e ex-filiado a esse determinado partido. E para finalizar, presidente, gostaria de deixar aqui minhas condolências ao sargento Thaís, falecida vítima, né, de um ato covarde também, desses fascínoras, desses criminosos, foi atropelada, morreu em combate, morreu como um herói, deputado Coronel Nishikawa, como herói, 38º Batalhão, para quem não conhece, no extremo leste de São Paulo, Tenente Coronel Friano, que comanda lá a tropa, estava na DGEM, Coronel Telhado. Na DGEM, para quem não conhece a DGEM, nós falamos que é o bico oficial. É o bico legal, onde o policial, ali no seu momento de folga, aquele momento onde ele teria que descansar, ele está ali vendendo essas horas trabalhadas para o Estado. Então fica também essa reflexão. O policial estava lá trabalhando no momento que deveria estar descansando, justamente pelas péssimas condições que as nossas forças policiais se encontram. Então deixo aqui os meus pêsames à família policial militar, à família da sargento, morte em combate, 2 vagabundos presos, e com certeza agora, Coronel Telhada, vão passar pela famigerada audiência de custódia. E sabe-se lá na cabeça do juiz o que não vai acontecer, meu Deus. Não duvido de mais nada. 42 anos, Conte, 22 desses dedicado ao povo de São Paulo, ao povo paulista. Entrou na força pública com 20 anos. 2 filhas. É triste. O velório dela começará às 18 horas no CPM 9, ali na Avenida Sapopemba. Amanhã, vamos sepultar mais um policial militar no estado de São Paulo. Mais um. Mais uma bandeira nós vamos entregar aos familiares. E até quando? Até quando? Os 2 vagabundos ali foram presos. Mas aí eu tenho que falar, eu ficaria muito mais feliz, muito mais contente, se a vida da policial tivesse sido preservada e a vida deles que tivesse sido dado cabo. Por quê? Porque eles preferiram delinquir. Meu Deus, uma mulher, uma trabalhadora, Conte, de madrugada, morta em serviço. Jurou um dia defender o povo paulista, o povo brasileiro, se preciso, com o sacrifício da própria vida, e levou esse juramento até a última consequência. Então deixo novamente aqui registrado os meus pêsames à família policial militar, à família da sargento, que sofre hoje, e estaremos no velório e no sepultamento na data de amanhã, chorando com essa família, e queira Deus que essa realidade que São Paulo se encontra, que o Brasil se encontra, mude. Nós precisamos defender aqueles que nos defendem. Parabéns à Polícia Militar pelo trabalho, mas hoje é dia de luto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Fechando a lista, nós chamaremos pela lista suplementar. Deputado Ricardo Madalena, deputado delegado Olim, deputado Rafa Zimbaldi, deputado Carlão Pignatari, deputado Edmir Chedid, deputado Carlos César, deputado Coronel Nishikawa. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Aproveitando, o deputado Gil Diniz, eu falei bastante e não deu tempo, mas eu queria dizer que eu também tenho medo dessa audiência de custódia, viu? Porque do jeito que está a nossa justiça aí, né, Conte? É capaz de colocar os bandidos na rua só porque matou uma polícia, não precisa ficar preso. É uma tristeza isso. Deputado Nishikawa, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Boa tarde a todos, assessorias, pessoal presente na galeria, os colegas deputados, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de agradecê-lo por estar presente, honrando com a presença na nossa sessão solene de ontem. Muito nos orgulhou a sua participação, que abrilhantou o nosso evento. Foram contemplados com o colar de mérito legislativo Dr. Ismânio Giampaolo, Dr. Carlos Henrique Mundi,
O comandante Hamilton, senhor Antônio Dias, que é de Campinas, é diretor de um hotel lá em Campinas, que muito contribui com o pessoal da Polícia Militar da região lá. O ministro Ricardo Salles nos mandou uma mensagem dizendo que ele estava escalado pelo presidente a estar na Amazônia para debelar um acontecimento que tanto tem sido criticado pelos organismos internacionais, coisas plantadas que nós sabemos que foram plantadas. Em todo o governo existiu incêndio naquele pedaço, né? Não foi agora que começaram os incêndios por ali. Então, estão criando fatos e fatos para incriminar o governo Bolsonaro, sendo que ele tem feito tudo o que pode para poder colocar nos trilhos a nossa pátria amada. Dito isto, eu vou falar um bom tempo aqui sobre a sargento que foi assassinada, Thaís Valéria, de 42 anos. Gente, é o fim do mundo. Alguém tem que fazer uma DGEM ou uma delegada para poder complementar o salário. Eu não quero tornar o meu tom agressivo, que não é o meu feitio fazer isso. Entretanto, o salário nosso é indigno. Policiais militares estão sofrendo. Tiram 12 horas dentro de uma viatura, não sei se vocês têm conhecimento. Depois disso, ao invés de conviver com a família, vai ter que fazer bico, vai ter que fazer DGEM, vai ter que fazer delegada para poder complementar o salário, que é um dos piores do nosso país. Nós não podemos conviver com essa situação calamitosa. Está na hora do senhor governador pensar naquilo que foi prometido, dar um reajuste dentro daquilo que nós consideramos como salário digno. Não tem cabimento 12 horas dentro de uma viatura, policiais morrendo, como foi assassinada essa policial. Ela é do 38, como já foi dito aqui, mas estava na nossa área, na minha região. Mauá é nossa região. A gente fica muito triste. Toda vez que viemos falar aqui sobre morte de policiais, não é um fato normal, não deveria ser considerado como um fato normal, muito pelo contrário. Aos meus irmãos de farda, nós estamos aqui para tentar protegê-los, nós estamos aqui junto com vocês, irmanados com mais 15 ou outros deputados, até do pessoal de oposição, ditos de oposição, para poder dar um salário digno para vocês. Não é possível mais conviver com policiais mortos. Só nesse país que acontece isso? Será que em outros países acontece isso? E outra coisa, nos comparam com Forças Armadas. Nós, quando colocamos a farda, botamos o pé na rua, nós não somos Forças Armadas, nós somos as forças de segurança diuturna, 24 horas a serviço da sociedade. Se nós estamos de folga em casa, deixamos de interferir numa ocorrência que nós somos chamados, nós somos comunicados, nós respondemos por crime de omissão. É isso que nós respondemos. E agora, na Previdência, querem nos comparar com Forças Armadas, que vivem aquartelados. Qual foi a última guerra que o país viveu? Então, gente, vamos parar de comparar Polícia Militar com Forças Armadas. Nós temos uma missão diferente. A nossa missão é 24 horas zelando pela segurança do povo. Nós somos diferenciados, Corpo de Bombeiros. Eu já tirei 24 horas, aliás, nós tiramos 24 horas dentro do quartel, aguardando chamada. Se tem uma ocorrência na hora da saída, nós continuamos no trabalho, sem reclamar. Muito pelo contrário, fazemos isso com muito prazer. Finalizando, olhem para a nossa segurança pública, senhor governador. Nós estamos aqui implorando, a bancada nossa está implorando para que seja contemplado com salário digno, decente, como foi prometido, um dos melhores do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado é o deputado Enio Lula Tato,
Deputado Frederico Dávila já fez uso da palavra. Deputada Isa Pena. Deputado Coronel Telhada, na presidência dos trabalhos. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Conte comigo. Deputado Wellington Moura, deputada Maria Lúcia Amari, deputado Daniel José, deputado Sebastião Santos, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Castelo Branco já fez uso da palavra, deputado Conte Lopes fará uso da palavra. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Estamos ainda no pequeno expediente, mas daqui a pouco, a partir das 3h30 da tarde, entramos no grande expediente, onde os parlamentares, os deputados da casa, têm um tempo maior para sua fala, o tempo regimental de 10 minutos. Neste momento, sobe à tribuna para falar o deputado Conte Lopes, pelo tempo regimental ainda de 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, o público nos acompanha da tribuna da Assembleia, tenho que realmente voltar a falar da policial assassinada, né? Uma mulher policial há 22 anos, casada, deixa 2 filhas, mortas por bandidos num atropelamento. Que o bandido mata o policial mesmo, mata policial da ativo, policial da reserva, o policial aposentado. O bandido tem um policial como inimigo. Então, como falava o coronel Nishikawa, o policial civil e militar vive uma eterna guerra. As Forças Armadas pode ser que tenha uma guerra, né? Mas, por enquanto, não, né? Agora, o policial não é diuturnamente essa guerra. Então, obviamente que o policial deveria receber um salário justo. Agora, por que existe delegado e DGEM? Porque, obviamente, se o Estado aproveita o horário de folga do policial, ele não é obrigado a contratar um outro policial para trabalhar naquele local, né? Esse é o grande problema. É uma forma do governo economizar. Ele economiza comprando a folga do policial, não paga 13º, né, para esse policial, não paga férias e não tem outro policial para arcar com os problemas dele. Como essa mulher aí, ela acaba perdendo a vida, esse policial vai ter as garantias dela, como se estivesse no seu turno de serviço. Ela estava numa operação DGEM, que é paga pelo Estado, como tem a operação delegada, que é paga pela prefeitura. Mas essa guerra, nós estamos na polícia há mais de 50 anos, é diuturna. E muitas pessoas gostam da polícia, tanto é que quando abre concurso, são milhares e milhares de candidatos para entrar na polícia, ou civil ou militar. Os membros da polícia gostam disso. Agora, deveria ser valorizado. A gente vê, precisa comprar arma boa, precisa. Carros blindados, é necessário. Mas, fora isso, tem que se pagar um salário digno para o policial. Que eu volto sempre a colocar, não é uma comparação. Um juiz, início de carreira, é 20 mil reais, o promotor, 18, 20. O defensor público, que nós queremos nessa casa, que defende os bandidos, não é uma crítica aos defensores públicos, é a função deles. Defende os bandidos quando não tem defensor, são os defensores públicos. Nós criamos aqui. Hoje ganha um salário equivalente ao juiz e ao promotor. Somente o policial que ganha em torno de 3 mil reais o seu salário, tanto civil quanto militar. Quer dizer, não há valorização do policial. Brigamos por isso há mais de 30 anos nessa casa. Mas sempre jogam na nossa cara. Mas é muita gente, né? O promotor pode dar aumento porque são poucos. Os defensores também são poucos, né? O juiz é um outro poder. Agora, como o policial é muito, só que eles esquecem de falar que a polícia militar cuida, como a polícia civil, de 45 milhões de moradores do estado de São Paulo. Então, se há muitos policiais, é porque também a população é muito grande, né? E, pelo contrário, não está acompanhando o efetivo. Falta tanto gente na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. Infelizmente é isso. Tanto na Polícia Civil faltam delegados, investigadores, escrivães, como na Polícia Militar também falta efetivo. E, infelizmente, é mais uma policial que perde a vida. É aquilo, amanhã todo mundo vai lá, dá uma bandeira para a família, missão cumprida, né? Na nossa época era até meio diferente, né? Quando morria um policial, a gente caçava um bandido, né? E se ele vinha em pé ou deitado, era gosto do freguês, né? Hoje o bandido vai lá na frente do juiz falar que ele não matou a policial, foi sem querer. E talvez na custódia aí, na audiência de custódia, ele possa ter sido liberado, né? Foi um homicídio
culposo, ele vai dizer, não doloso. Não é verdade? Bom, só para terminar, né? A justiça, a gente espera tudo. Até o Adélio, que perseguiu o presidente da República, e o matou, e quase o matou, não é? Foi considerado louco. Foi considerado louco, inimputável. Tudo que ele fez foi considerado inimputável. Então, fica aí essa história. Provavelmente até esses bandidos, se não for amanhã, depois eles vão entrar com o advogado e conseguir se livrar da morte da policial que ele acelerou o carro e matou. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Encerrado o pequeno expediente, a partir desse momento, nós ingressaremos no grande expediente com os seguintes deputados inscritos. Primeiro deputado, o deputado Wellington Moura, deputado Caio França, deputada Marta Costa, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado delegado Olim, deputado Carlos César, deputada delegada Graciele, deputado Frederico Dávila, deputado Major Meca, deputada Érica Malunguinho, deputado Ricardo Madalena, deputado Castelo Branco, deputado Enio Lula Tato, que troca o seu horário, ou permuta o seu horário, com o doutor Jorge do Carmo. Portanto, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. Entramos, portanto, no grande expediente. Deputado Jorge do Carmo sobe à tribuna para falar pelo tempo regimental da sua fala de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público da galeria, da TV Alesp, servidores aqui presentes. Quero falar, senhor presidente, ontem iniciou o calendário de audiências públicas do Orçamento 2020. E foi a primeira audiência, ocorreu lá no município, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Eu estive lá presente, o deputado Enio Tato também estava, presidida pelo nosso deputado aqui da Comissão de Orçamento, deputado Estevão Galvão. E, senhor presidente, lá foram 20 pessoas inscritas, e as pessoas levantaram muita dificuldade, né, do orçamento, problemas com a habitação, ou falta dela, falta de regularização fundiária naquela região do Alto Tietê, que é uma região muito carente, Ferraz de Vasconcelos, Itaquá, Poá, Suzano, Mogi, Biritiba, Salesópolis, Santa Isabel, Arujá, aquela região ali. E predominou essa questão da habitação, e um dos assuntos que veio com muita veemência lá é a reintegração de postos que está para acontecer no próximo dia 5. São 459 famílias que vão perder suas casas por falta de uma política pública de habitação. E aí eu quero prestar aqui minha solidariedade, dizer que a gente está tentando reverter essa decisão. Eles estão lá numa área da companhia de linha de transmissão. De fato, não é uma área onde possa ser construído e morar, mas é preciso que tenha, eles já estão lá há 30 anos, é preciso que tenha alguma política, e isso veio à tona ontem na audiência pública do orçamento. Também vieram os outros assuntos, a falta de infraestrutura nas linhas 11 Coral e 12 Safira da CPTM. Isso realmente é um problema sério naquela região. Existem estações lá que não têm a menor condição de as pessoas, né, por falta de acessibilidade e problemas de infraestrutura. Esse é um assunto, senhor presidente. Agora quero falar de um outro assunto tão preocupantes aqui no nosso Estado. Trata-se da corrupção dos governos do PSDB no metrô. E eu quero pedir aqui para a nossa assessoria que transmite aqui, vimos aí nesse fim de semana, exatamente o que acontece com o dinheiro público do governo do Estado, do PSDB, o dinheiro que deveria ser usado para melhorar a vida do povo. Olha para onde foi. O SP2 de hoje começa com novas revelações que fazem parte da delação premiada do ex-diretor do metrô, Sérgio Brasil, aos procuradores da Lava Jato em São Paulo. O repórter Bruno Tavares teve acesso com exclusividade aos depoimentos. Em mais de 7 horas de gravação, Sérgio Brasil contou como funcionava o esquema de corrupção envolvendo empreiteiras e políticos e detalhou como e onde eram feitos os pagamentos da propina. O delator disse que recebeu, ao longo de 10 anos, mais de 6 milhões de reais para defender os interesses das construtoras em obras públicas. O repórter Bruno Tavares tem informações ao vivo. Boa noite, Bruno.
Oi, Tramontina, boa noite para você, boa noite a todos. Sérgio Brasil entrou no metrô em 1974 como estagiário e ao longo de 42 anos de carreira chegou ao posto de diretor de assuntos corporativos da companhia. E é exatamente sobre essa última fase da carreira dele que trata o acordo de delação premiada homologado pela Justiça Federal aqui em São Paulo. Um recebimento periódico foi eu diria que em torno de 3 anos para a duração da obra, mais ou menos. Então, não era mensal, mas tinha uma regularidade. E eu recebi isso por espécie. Nunca recebi isso em fora de conta, nem aqui, nem no exterior, nada disso. Quanto vinha em cada envelope? Uma coisa de 30, 40, 60 mil no máximo por ano. Esses valores, né? A parte de Sérgio Brasil no esquema de corrupção era negociar aditivos, alterações que afetam, por exemplo, o preço e o prazo dos contratos e também os modelos de licitação. Tudo para favorecer as construtoras nas obras públicas. Sérgio Brasil contou que recebeu propina ao longo de 10 anos para defender os interesses das empreiteiras Odebrecht, Camargo Correia e Andrade Gutierrez nos contratos com o governo de São Paulo. Sérgio Brasil confessou que embolsava 0,5% de cada contrato. Eu fiz uma conta aí de quanto representava esse 0,5% no valor de cada contrato. E dá uma estimativa aí em torno de 1,5 milhão aqui no total. Esse valor foi só no contrato da linha 2 Verde. O delator conta que assumiu o papel de arrecadador de propina porque foi apadrinhado por Rodrigo Garcia no metrô, que na época era deputado estadual pelo PFL, e que ficou claro para ele que uma grande parte da propina tinha que dar sustentação política aos partidos, PTB, PFL, PSDB e PPS. Metade de todo o dinheiro arrecadado com as empreiteiras era repassada aos políticos, segundo Sérgio Brasil. E as entregas eram feitas nessa casa, onde funcionava o escritório do deputado federal Arnaldo Jardim, que na época era do PPS. Em algumas situações nós tivemos reuniões conjuntas. Estava Arnaldo Jardim, o Garcia, o Davi, que é o presidente da companhia, e eu. Reuniões de acompanhamento, não se falava. Relembrando, a linha 15 prata do monotrilho começou a ser construída em 2009. O projeto previa ligar a estação Vila Prudente à cidade de Tiradentes até 2012. Isso aí, trazendo para vocês aqui, ó. E aí, na hora que a gente vê isso, inevitavelmente a gente acaba lembrando o que a gente mostrou no bloco anterior, né? Aqueles contratos todos ali, milionários e tal. Vamos fazer aqui, ó, 2009 para 2012. Em 3 anos a gente entrega em Vila Prudente a cidade de Tiradentes. Isso. Era para ser entregue em 2012, gente. Vai vendo só. Aí, em 2014, com 2 anos de atraso, foi inaugurado só o trecho entre Vila Prudente e Oratório. Aquelas 3 estaçõezinhas lá que a gente... As 2 estações, aliás, né? Que a gente falava, mostrava sempre, ou seja, o vai e vem. Aí, em 2016, o metrô anunciou a alteração do projeto, que perderia 13 quilômetros de extensão. Né, o mesmo que 8 estações. Então, perderia 8 estações. Assim, a estação final passaria a ser São Mateus, que é essa daqui, em amarelinho. Em abril de 2018, foram abertas outras 4 estações, São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói e Vila União. Isso. Aí vamos para mais uma aqui, Rodrigo. Olha lá, ó. Em maio desse ano, outra mudança. O governo anunciou o início das obras da estação Jardim Colonial, que passou a ser a estação final da linha. Tá lá nesse mapa aí. Então tá aqui, Jardim Colonial. Isso. E na última segunda-feira foi inaugurada a estação Jardim Planalto, que a gente falou aqui, né? Isso. Aí as estações Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus estão previstas agora para janeiro de 2020. Era a linha toda, só relembrando a linha toda em 2012, hein? Isso. E aí a estação final Jardim Colonial programada para 2021. Ou seja, resumindo, né? São quase 10 anos após o início das obras e 7 da previsão inicial para a entrega da linha 15 prata do monotrilho. Capitular para você que está chegando agora no Bom Dia São Paulo, a gente saiu cidade de Tiradentes, meia hora de ônibus até chegar aqui, estação Guaianazes, linha 11 Coral da CPTM. Sou o último da fila, ó. Agora não sou mais, porque a fila é gigantesca. Vamos tentar mostrar toda a extensão. A gente nem entrou na estação ainda, para começar, tá, gente? Então aqui, ó, o pessoal chega, tem que encarar essa fila. E aí agora a gente vai entrar na estação e mostrar a plataforma de embarque para a estação, não para os trens ainda. Olha só, o Thiago Guerreiro mostra para vocês aí, ó. E aqui, do lado
direito do vídeo, vocês têm uma ideia do formigueiro que é, gente. Olha só, o pessoal estava me contando que tem que sair muito antes de casa para poder dar conta de chegar no horário. Aí, senhor presidente e senhores e senhoras deputadas, só para dizer, fiz um paralelo ali entre a corrupção e o atraso na linha Enganotrilho, né, que eu chamo de Enganotrilho. Por exemplo, aquela que ia de Vila Prudente até a cidade de Tiradentes, enganou o povo e agora parou em São Mateus e o dinheiro a gente está vendo para onde foi. Então é só para dizer que aqueles guardiões da moralidade, aqueles que falam que, sabe, que é só o PT, que é o PT, que é o PT que é ladrão, então nós temos muita dignidade, nós temos muito orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores e ter feito muito por esse país. Agora, está demonstrado aí exatamente, envolvendo vice-governador, envolvendo deputados federais, estaduais, o esquema da corrupção do PSDB no estado de São Paulo. Então, não dá para compartilhar, não dá para ver situações como essa e a gente não denunciar aqui na tribuna dessa casa. Porque nós temos muito compromisso com o Estado, não é possível que 6 milhões de corrupção e propina sejam desviados para campanhas políticas, para esquema, né, de deputados, de vereadores, de políticos, de governadores, enfim, do PSDB e dos seus aliados. Então, quero denunciar isso, senhor presidente, e dizer que essa é a farsa do governo do Estado, que governa esse Estado há mais de 26 anos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Um minutinho só, deputado, por gentileza. Quero chamar o próximo deputado para que se posicione na tribuna e com a anuência dele também consideraria partes. Deputado Paulo Lula Fiorilo. Pela ordem, deputado Douglas. Para uma comunicação, senhor presidente. É regimental, senhor deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de comunicar a essa Assembleia Legislativa que uma das pessoas que eu mais amo no mundo hoje se encontra aqui presente, pisando nessa Assembleia, e é responsável por hoje eu ser quem eu sou, né? Que a minha avó, a dona Bela, veio conhecer aqui a Assembleia Legislativa, está nos visitando hoje. Queria agradecer a presença dela. Fique em pé, dona Bela. Muito me honra, né, a presença dela aqui. Obrigado, e viu? fez parte, forjou o caráter da pessoa que eu sou hoje. Então, queria agradecer a dona Bela por estar nos visitando. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Douglas. Um grande abraço à dona Bela, a toda a família. Obrigado pela presença da senhora, viu, dona Bela? Senhor presidente, com a anuência do deputado Fiorilo, só uma comunicação. Deputado Fiorilo, o deputado Edson solicita uma parte. Está permitido. Então, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 2 minutos. Bela. E eu cumprimento primeiro a dona Bela e depois a casa, tá certo? Tá? Senhor presidente, eu fiz um compromisso até no dia de ontem, em Presidente Prudente. Eu almoçava no Complexo Matarazzo, que é um complexo de cultura, e ali eu encontrei com o policial Matheus, né? Ele estava pegando sua quentinha e seguindo com o trabalho. E eu me comprometi de falar aqui, né, do manifesto que ele fez, da dificuldade que ele estava vivendo e está vivendo por ter passado por um acidente, onde ele tem que pagar o estrago da viatura e o estrago da moto. Não é a primeira vez que eu ouço isso, e eu tenho certeza que outros deputados e deputadas da mesma forma. Nós estamos na presidência, Coronel Telhada. Nós temos, nesse parlamento, Assembleia Legislativa, um grande número, peço perdão, precisamente não sei quantos, que são policiais, seja da Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil. Mas ouvir o manifesto desse trabalhador da segurança, desse policial, me deixou bastante constrangido, muito, mas muito constrangido. Ele em trabalho, pela nossa segurança, para a nossa segurança, hoje não tem nenhuma segurança. Ou seja, ele vai ter que tirar do bolso e pagar o estrago na viatura e o da moto que foi abarroada, né? E tirar de dentro de casa. Ou seja, ele fez um concurso e ele passou para ser policial, ele é vocacionado para isso, mas é o motorista e também não recebe mais por isso, de forma nenhuma. Queira ou não queira, é um acréscimo e um acúmulo de função, porque além de ser policial, ele é um motorista e tem que pagar por esse acidente.
E eu me comprometi com o soldado Matheus de fazer essa manifestação de constrangimento, que precisa mudar, que é necessário realmente mudar, que é necessário o respeito a esses trabalhadores, a melhor polícia do país, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Fiorillo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Deputado Paulo Fiorillo, por gentileza. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, assessoria das bancadas, aqueles que nos assistem pela TV Alesp. Antes de iniciar aqui, então, o meu discurso, eu queria saudar o vereador João Luiz Pérez Júnior, que é lá de Buritama. Obrigado aqui pela presença. E com ele, 30 alunos da Escola Estadual Álvaro Alvim. Queria saudar os alunos da escola. E também o professor Fábio Luiz, a professora Madalena Barbosa, está aí a professora Madalena, a conselheira tutelar Marisete dos Santos, todos lá de Buritama, bem-vindos, aproveitem aí a visita para conhecer o Parlamento Estadual, que é tão importante no debate das políticas públicas para o Estado, em especial para a educação, que sofre com baixos salários, com estrutura precária e que precisam ser alteradas e mudadas. Bem-vindos, um abraço, Joãozinho, bem-vindos. E a outra observação que quero fazer aqui é da visita da dona Bela, a avó do nosso deputado Douglas. Eu queria fazer uma referência à dona Bela, porque o Douglas me contou que ela votou no Lula. Então eu queria dizer que nem tudo está perdido. Nem tudo né? é perfeito. Nós podemos ainda acreditar nas pessoas. Muito obrigado, dona Bela. Uma salva de palmas para a senhora, mulher guerreira, batalhadora. E eu tenho certeza que a senhora vai pôr esse menino no caminho certo. Bom, queria aproveitar aqui para retomar a discussão feita pelo deputado Jorge do Carmo sobre a denúncia, a delação premiada do então funcionário do metrô, Sérgio Brasil, que nós assistimos aqui a matéria produzida e veiculada pela Globo. Mas eu queria dizer, deputado Aprígio, que nós estamos muito próximos de votarmos aqui nessa Assembleia a extinção da DERSA. E o modus operandi do PSDB, nas grandes obras, sempre foi postergar para aumentar o custo, aumentar o repasse para os políticos, aumentar o desvio de dinheiro, né, que acabou sustentando esse mecanismo de corrupção dos políticos do PSDB, que estão há 24 anos governando esse Estado. Então está na hora, não só no metrô, não só na CPTM, não só na DERSA, mas em todos os órgãos públicos que, infelizmente, e eu quero fazer aqui um reparo, não são os funcionários da DERSA, não são os funcionários do metrô, da CPTM, que ganham salários baixos, que amam aquilo que fazem, mas são aqueles que desviaram milhões, que drenaram recursos públicos para a política do PSDB e dos seus aliados. Então é preciso que aqui, partidos como o PSL, como o Novo, como o PT, o PSOL, como o PCdoB, e como outros partidos e deputados independentes, possamos exigir a instalação da 6ª CPI, que é a CPI da DERSA. Porque a Assembleia não pode perder essa oportunidade. Aliás, hoje, a Assembleia recebe o presidente da DERSA, no Colégio de Líderes, daqui a pouco eu vou lá, para discutir o que significa a extinção da DERSA. Mas nós não queremos discutir só a extinção da DERSA. A extinção da DERSA é uma decisão do governo, que, aliás, tem extinguido empresas, tem feito fusões, que é o Estado mínimo, a qualquer custo. Aliás, o Estado mínimo que custa caro para quem mais precisa. Vou dar um exemplo. O governador entregou semana passada mais uma estação da linha 15 do monotrilho, essa que só vai chegar em 2020 em São Mateus. E hoje, mais uma pane paralisou o sistema de transporte de monotrilho, porque está sendo entregue às pressas, sem os devidos cuidados, com prazos estendidos, prorrogados e, quem sabe, com mais denúncias de corrupção.
Então, é preciso ter um olhar apurado. Porque quem precisa do transporte coletivo, em especial quem mora em São Mateus, quem mora no Sapopemba, está sofrendo. Hoje teve uma paralisação, outro dia, uma peça do monotrilho caiu na estação Planalto. Depois nós tivemos outro monotrilho que teve que parar porque teve problema de manutenção. Isso porque a inauguração tem pouco tempo, né? O Alckmin inaugurou antes da eleição nas pressas, o governador Dória teve semana passada no Sapopemba para fazer mais uma inauguração. Estou dando um exemplo, né? Eu recebi gente que me mandou fotos, imagens, falando, Paulo, assim não dá. Esse é o transporte de qualidade que o governador está entregando aqui na Zona Leste. E é um problema da Zona Leste, mas não é só da Zona Leste. A gente tem na Zona Sul, as obras estão paralisadas. E parece que o governador não consegue entender que nesse momento de crise, causada pelo presidente que ele ajudou a eleger, na dobradinha Bolsodória, que infelizmente não ajuda a gerar empregos, a desenvolver o país, poderia dar uma contribuição para o Estado, retomando obras importantes. O Tribunal de Contas fez um levantamento de obras paradas, são mais de 1.500. Na habitação, no Estado de São Paulo, são 111. É o maior número de obras paradas por secretaria. E, infelizmente, a gente não vê nenhuma atitude. Aliás, tem uma atitude. O governador está criando frente de trabalho. Vou dar um dado aqui para o senhor. Ou para o deputado Ed Thomas, que é do interior, que sabe a importância que tem a criação de frentes de trabalho. A cidade de Araraquara criou, deputado Ed Thomas, o senhor conhece o prefeito de Araraquara, deve ter sido deputado com o senhor, 500 vagas para combate à dengue. Só conseguiu porque a cidade viveu uma epidemia de dengue e ele conseguiu fazer um acordo com o Ministério Público do Trabalho para criar 500 vagas. O senhor sabe quanto o governador disponibilizou de vagas para Araraquara, para a frente do trabalho? O senhor imagina, tem ideia? A cidade tem mais de 200 mil habitantes? 25. Vou de novo. 25 vagas. Para uma cidade como Araraquara, que o prefeito criou 500 vagas, o governador mandou 25. E ele tem disponibilizado vagas em outras cidades. Na do senhor, possivelmente, também, eu não sei quantas. Na do deputado Aprígio também não sei quantas. Agora, o governador podia ser mais ousado. Podia, já que está no PSDB novo, ou no novo PSDB, quem sabe ter uma política arrojada. Por exemplo, por que não faz parceria com os municípios, dando incentivos àqueles municípios que criarem frentes de trabalho? Parceria que podia envolver uma bolsa, que podia envolver qualificação profissional, mas não de forma pingada, reduzida, que acaba não resolvendo ou que acaba não amenizando o problema de milhares de famílias que estão desempregadas. Hoje, no estado de São Paulo, são 3,3 milhões de desempregados. Nós temos desempregados em grandes cidades, em pequenas cidades como Buritama, e que não há alternativa. E o governo precisa olhar, precisa pensar como é que pode ajudar os pequenos municípios. As frentes de trabalho poderiam ser uma alternativa fundamental. Revitalizar e investir, por exemplo, em oficinas de costura, em qualificação na panificação ou na panificadora. São coisas pequenas, mas que podem, nesse momento de crise, ajudar. E essa Assembleia pode ter um papel importante. Como pode ter um papel importante os deputados federais e senadores, ao apresentarem uma proposta nesse sentido, para facilitar a criação de frentes de trabalho para os prefeitos. Porque o grande problema é que, infelizmente, o Ministério Público acaba impedindo que o prefeito apresente uma proposta como essa, porque diz que vai competir com os trabalhadores formais. Já não há mais competição. O que há é o desemprego que bate na porta das pessoas todos os dias. Hoje eu vi uma matéria de manhã, 2 pessoas chegaram às 6 da manhã numa fila para tentar emprego, que estão desempregados há mais de 2 anos. Pensa numa família que tem um desempregado há mais de 2 anos, a situação que ele está vivendo. Então, é possível mudar essa lógica? É possível estancar a corrupção do governo. Se a gente puder aqui ter a 6ª CPI, tenho certeza que o deputado Ed Thomas, o deputado Aprígio, o deputado Telhada e muitos outros deputados cerrarão fileiras para que a gente possa, de fato, investigar, apurar, punir os responsáveis, quem sabe devolver dinheiro para o Estado. O acordo feito com o Sérgio Brasil é de 6 milhões. Só numa obra, 1,5 milhão foram desviados. Agora, o problema é que no PSDB o desvio parece que para no funcionário, né? É preciso dizer para onde foram
todos esses recursos drenados de obras públicas. Por isso nós temos insistido na CPI da Dersa, por isso nós temos insistido nesse debate. E nós precisamos aproveitar esse momento. Querem extinguir a Dersa? Ok, extinguam. Possivelmente têm votos para isso. Mas nós não podemos permitir que a extinção ocorra sem que haja investigação. Não é possível que eles queiram enterrar um cadáver sem que a gente saiba exatamente do que morreu aquele cadáver, sem que a gente faça uma autópsia detalhada, aprofundada. E eu não sou médico, aliás, acho que nenhum dos deputados aqui são médicos, mas eu tenho certeza que nós poderemos dar uma contribuição importante para o Estado de São Paulo e para o país, porque essa Assembleia deixaria de ser um puxadinho do governador para ter altivez e liberdade para investigar. Senhor presidente, muito obrigado, um abraço ao pessoal de Buritama, espero que tenha um bom regresso e aproveite a visita. Um abraço. E queria pedir a suspensão, se quiser eu levanto, pedir a suspensão dos trabalhos até às 17 horas, se houver acordo das regimental, senhor deputado, muito obrigado, mas acho que o deputado Aprígio quer fazer uma comunicação. Fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Só para uma comunicação, ainda falando do metrô, Taboão da Serra também está nesse mesmo andamento que os meninos estão falando aqui, né, para a Zona Leste aqui. Taboão da Serra começou o metrô lá há mais de 25 anos e a promessa era que chegava esse metrô em Taboão da Serra ainda antes de o ano passado, né? E a verdade é que o povo de Taboão da Serra vive perguntando quando é que chega o metrô em Taboão da Serra, o que vai ter na estação do metrô de Taboão da Serra, vai ter aqui terminal de ônibus para o pessoal da vizinhança, das cidades vizinhas, deixar os carros lá ou pegar o ônibus até lá e trabalhar em São Paulo, que vai ser mais confortável para eles. Só que eu, às vezes, antes eu estava falando para eles, eu não sei, porque não sei se vai vir Taboão, metrô para Taboão, né? E hoje eu vejo que está cada vez mais difícil de dar essa resposta para eles. Eu estou pedindo para eles, pedi para a deputada Ana Alice essa resposta, que foi ela que prometeu o metrô há mais de 20 anos, pedi para o prefeito lá, Fernando Fernandes, que foi ele que se elegeu prometendo o metrô também há mais de 25 anos, então eles teriam que ir a público responder para a população: cadê o metrô de Taboão da Serra, Fernando? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Portanto, havendo a solicitação e de acordo com os senhores deputados, eu vou suspender a sessão, mas antes eu quero dar a seguinte convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco vossas excelências para uma sessão extraordinária, a realizar-se hoje 10 minutos após o término da presente sessão ou às 19 horas, caso a sessão não atinja seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia: projeto de lei número 727 de 2019, de autoria do senhor governador, que autoriza o Poder Executivo a adotar providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA, Desenvolvimento Rodoviário S.A. Portanto, a sessão está suspensa até às 17 horas. Presidida pelo deputado Coronel Telhada, do Progressista, esta sessão está suspensa. Nós voltamos com a sessão ordinária a partir das 17 horas. Você continue ligado na programação da TV Alesp.